Imu já mostrou 3 formas diferentes e nenhuma delas parece ser a última. Enquanto isso, o Luffy também parece estar evoluindo e tudo indica que em breve nós veremos um novo despertar. Afinal, o seu nível atual de poder não é nem de perto o suficiente para ferir um deus. Pessoal, desde que a invasão em Elbaf começou, muitas coisas aconteceram. Os Cavaleiros Sagrados causaram muita confusão e iriam separados pelo Luffy e pelos seus amigos. Porém, quando Imu entrou no meio da briga, tudo mudou. Não importava o que os outros fizessem, nada adiantava. O Rei do Mundo continuava sendo regenerado e acabava com qualquer pessoa que aparecia em seu caminho. Luffy foi perfurado diversas vezes e só não morreu porque manteve o seu Gear 5 ativado. Zoro e Sanji não tiveram nem chances. E até mesmo o Gaban, que demonstrou um domínio de Haki completamente único, perdeu seu braço e estava fadado a ser morto se não fosse o Harudin chegando na hora certa. Além disso, depois de ser salvo, o Gaban implora para o Harudin pegar o Luffy e fugir, pois Imu é imortal e ele não consegue imaginar uma maneira de vencê-lo. Diante disso, eu comecei a pensar: não tem como Luffy e seus amigos aguentarem essa luta, a menos que um novo poder esteja prestes a ser despertado. Para começar, muitas pessoas acreditam que esse poder vai ser uma transformação, e assim o Luffy vai poder competir visualmente com o Rei do Mundo. Porque, pensa comigo, o próprio Imu já demonstrou várias transformações ao longo da história. A sua primeira forma é a mais comum, a versão que parece uma sombra, que ele usa boa parte do tempo, incluindo quando possui o corpo de algum ancião. Por muito tempo, nós ficamos imaginando que na verdade aquilo seria apenas uma silhueta e que por debaixo daquele pano alguém super importante e com um design incrível iria surgir. Contudo, parece que todos nós estávamos errados e aquilo realmente é a aparência real do governante. Depois, no capítulo 1085, nós vimos que a segunda forma é uma transformação mais estranha, quase reptiliana, usada no momento em que o Sabo invadiu a Sala do Trono. Ainda não temos muitas informações sobre o que era aquilo, mas pode ser que seja algo que Imu utilize mais pra frente. Seguindo, no capítulo 1079, nos foi apresentado a terceira forma. No momento em que Imu é introduzido como o Rei do Mundo, nós vimos que ele é um demônio com um corpo marcado por círculos e formas brancas, chifres e um rabo pontiagudo. E por fim, agora no capítulo 1191, nós tivemos uma nova versão. Corpo maior, 4 chifres, braços e pernas escurecidos, chamas negras envolvendo os pulsos e a cintura e asas negras gigantescas. Para falar a verdade, depois que eu parei para reler o capítulo, eu achei essa transformação bem mais ou menos. Se eu tivesse que chutar, eu imagino que essa é uma forma intermediária entre o que vimos no capítulo 1179 e o que virá depois. Até porque vários outros mangás usam esse mesmo artifício para demonstrar habilidades, onde um vilão não revela o próprio poder de uma vez, e sim através de formas sucessivas, cada uma mais monstruosa que a anterior. E no caso do Imu, não parece que o Oda desenhou ele completamente, porque essa quarta forma ainda carrega elementos visuais claramente inacabados. Por exemplo, a testa do Imu, antes coberta pelo cabelo, só foi revelada por completo agora, o que já indica que o próprio design dele segue sendo construído aos poucos, peça por peça, conforme a própria narrativa exige mais escala. Esse padrão específico de transformação em estágios carrega um problema recorrente dentro da cultura pop, que vale a pena trazer aqui como comparação. Por exemplo, em Dragon Ball. Lá nós vemos que a segunda forma do céu é lembrada até hoje como a etapa menos impactante de toda aquela evolução, visualmente estranha e narrativamente descartável assim que a forma seguinte aparece. Também, em Pokémon, boa parte das evoluções intermediárias sofre do mesmo problema. Por exemplo, o Charmander cativa pelo carisma e pela fragilidade, já o Charizard impressiona pela própria escala final, mas o Charmeleon, bem no meio dessa composição, quase nunca é o favorito de ninguém, tratado apenas como etapa de transição, não como conquista por si só. Baseado nessa premissa, se essa nova forma do Imu seguir exatamente esse mesmo padrão, ela pode não representar o próprio teto de poder dele, e sim uma etapa intermediária propositalmente menos refinada, existindo apenas para preparar terreno para uma revelação final ainda maior. E isso também pode estar relacionado ao protagonista, porque se o vilão em questão está evoluindo e mostrando algo a mais, significa que o Luffy precisa alcançar esse nível e é por isso que sua próxima evolução vai ser tão importante. Até porque, se continuar do jeito que tá, todos vão morrer e a obra vai acabar. Não é à toa que o Gaban já reconhece isso diretamente, avisando que o Luffy precisava fugir, afinal ele não iria conseguir fazer nada. Isso sugere que a própria narrativa está deliberadamente escalando aos poucos, guardando a revelação final do poder do Imu para o momento de maior tensão possível, provavelmente reservado para o clímax final dessa luta ou para a guerra final, caso algo aconteça e essa luta seja interrompida. A verdade, pessoal, é que se a forma anterior já foi capaz de ferir gravemente o Luffy múltiplas vezes e arrancar
virar um braço do Gaban, a forma final provavelmente vai exigir do Luffy um tipo de poder que ele ainda não despertou. Dito isso, existe um detalhe visual específico nessa nova transformação que carrega um peso muito maior do que ela aparenta. A mesma tatuagem que nós já vimos no braço de outros cavaleiros sagrados. Essa tatuagem específica, chamada de Marca do Abismo, funciona como um contrato místico concedido apenas pelo Imu e que permite ao próprio portador viajar através do abismo. Também proporciona imortalidade e um aumento nas capacidades físicas. Contudo, qualquer pessoa marcada dessa forma também fica sujeito ao controle direto de Imu, que pode, se quiser, sobrepor a própria vontade dela, forçando o corpo marcado a agir contra a própria consciência. Ver essa mesma marca aparecer justamente na versão mais monstruosa do governante sugere que essa transformação específica pode estar profundamente ligada ao próprio abismo, quase como se aquele contrato ancestral estivesse moldando fisicamente o corpo do rei. Por isso que, se a gente for considerar a possibilidade do próprio Imu estar possuído, a gente aumenta ainda mais a escala do confronto final da obra. Vamos supor apenas por um momento que no passado Imu ansiou por um poder muito maior que ele conseguia controlar. Nesse instante, algo deu errado, um deus primordial tomou o controle dele e desde então vem fazendo o que bem entende. Se isso se confirmar, o Luffy não vai mais poder continuar lutando como um humano comum que comeu uma fruta. Ele vai precisar entender o que o seu poder significa para poder manipular a realidade abertamente. Afinal, o próprio Gaban descreveu o Imu como um deus no capítulo 1191, e para derrotar algo assim, o Luffy precisa se tornar uma entidade de verdade. E talvez ele esteja no caminho, porque, pensa comigo, existe uma fala específica do Luffy logo no início desse mesmo capítulo que carrega um peso enorme para a própria teoria central desse vídeo. Ferido, sangrando, praticamente destruído fisicamente, ele se segura ao máximo para não sair do Gear 5, entendendo que se isso acontecer naquele exato momento, provavelmente resultaria na sua própria morte. Isso confirma algo que a obra já havia sugerido há tempos, mas nunca tinha declarado com todas as letras. Enquanto Luffy permanece no seu despertar, ele parece estar sustentado por algo além da própria resistência física comum. Ou seja, a fantasia de Nika, aplicada diretamente sobre o corpo dele, pode estar funcionando nesse momento específico como a única coisa realmente segurando aquela vida por um fio. Esse detalhe conecta diretamente com outra pista real, plantada lá atrás, onde nos é mostrado que o próprio poder da imaginação do Gear 5 pode servir não só para dobrar o ambiente ao redor do Luffy, mas também para reescrever o próprio corpo dele. Se esse poder realmente alcançar esse nível, a recuperação que nós vimos o Luffy demonstrar recentemente, comendo no meio da luta contra o Rei do Mundo, deixa de parecer só um alívio cômico qualquer e passa a representar literalmente a fantasia dele funcionando como um mecanismo de sobrevivência. Afinal, o Luffy acredita que aquela comida é suficiente para recuperar as próprias forças, e é justamente essa crença sustentada pela imaginação de Nika que parece bastar para manter o corpo dele funcionando, mesmo além do limite de qualquer lógica física comum. Porém, pessoal, esse tipo de poder não parece limitado. Quanto mais dano o Luffy toma dessa forma, mais ele vai ficando cansado. Fora que o próprio Gear 5 já desgasta ele ao ponto de deixá-lo esgotado por vários minutos. Ou seja, independente do que ele faça, vai chegar o momento onde a transformação vai ser revertida. Contudo, pode haver uma maneira de prolongar esse estado, e isso tem a ver com o Haki. O próprio Kaido disse que quando o Luffy está na sua forma desperta, ele parece revestir todos seus ataques em Haki do Conquistador e do armamento. Isso significa que até agora o Luffy não parecia ter controle da energia gasta e nem como focar o seu Haki, e é por isso que ele não conseguiu ferir nenhum ancião em Egghead. Esse tipo de abordagem só fazia ele lutar igual um louco e chegar no seu limite mais rápido. Mas agora, parece que as coisas vão mudar. Depois de ter sido humilhado pelo Imu e pelo Gaban, o Luffy parece estar começando a compreender melhor os seus poderes, e é a partir dessa compreensão que vai surgir uma nova forma. Pessoal, nós já comentamos aqui em outros vídeos várias possibilidades. Nós já falamos sobre o Luffy assumir a forma do Deus Macaco, já que ele foi inspirado no Kong da cultura chinesa e no Hanuman da cultura hindu. Também falamos sobre a possibilidade do Nika ter duas metades e que o poder do Deus da Destruição será necessário para vencer Imu. E por fim, falamos do Luffy consumir uma forma de energia, por exemplo, a Mother Flame, e alcançar um segundo despertar. Inclusive, essa segunda hipótese é a que eu mais gosto atualmente e já já a gente fala mais sobre ela. Porém, e se a nova forma do Luffy não for nada disso e apenas a compreensão do que ele é capaz de fazer? E se ele precisasse entrar em comunhão com a própria fruta e conhecer quem foi o Nika original? Como eu mencionei mais cedo, parece que ele sabe que se saísse do Gear 5, ele morreria com aqueles ferimentos. Isso indica que à medida que o tempo passa e mais ele usa o despertar, mais familiarizado ele fica e menos energia ele gasta. Diante disso, nós podemos imaginar que, uma vez que ele domine seus poderes por completo, ele vai poder misturar várias características dos Gears anteriores no seu Gear 5 e fazer isso funcionar. Porque no fim das contas, o que importa é como ele usa o seu Haki de forma eficiente. E o Haki é gerado a partir da energia vital da pessoa. Isso significa que ele precisa entender esse conceito e controlá-lo, independente da situação. É inclusive
inclusive dessa forma que o Roger e Garp venceram o Rocks em God Valley. No fim, eu imagino que quanto mais o Imu se transforma, mais livre o Luffy vai ficando para lutar como quiser, sem desperdiçar a oportunidade de causar dano de verdade. E aí, quando o Luffy finalmente conseguir manter o seu despertar por tempo indeterminado, ele tocará na essência do Deus do Sol através da voz de todas as coisas. Com isso, ele vai usar o poder e o conhecimento de um deus para cancelar a imortalidade de outra entidade. Afinal, se o Imu realmente opera nesse mesmo nível divino, faz sentido considerar que o Luffy, para realmente virar esse jogo, precisa alcançar um patamar comparável, não apenas em força bruta, mas em compreensão real sobre a própria natureza daquele poder que ele carrega. Só que existe ainda um risco real, já sugerido pela própria obra, escondido atrás dessa mesma dependência. Como já falamos em outros vídeos, o despertar das frutas do tipo Zoan carrega o risco da consciência original do usuário ser, aos poucos, consumida pela vontade natural do animal, ou nesse caso, da divindade, por trás daquela fruta em específica. Ou seja, se o Luffy realmente está confiando cada vez mais na própria fantasia de Nika para continuar vivo, existe a possibilidade real de que, quanto mais tempo ele permaneça dentro dessa forma, mais essa mesma vontade divina passa a influenciar diretamente as próprias decisões dele. E isso cria uma tensão interessante para o próprio clímax dessa guerra. O Luffy pode precisar entender melhor os próprios poderes exatamente para evitar que a fantasia de Nika deixe de ser uma ferramenta de sobrevivência e passe a se tornar, aos poucos, a única coisa realmente no controle daquele corpo. No fim, acho que nós podemos concordar que nenhuma força bruta é capaz de superar Imu. Nem mesmo aquele Gokoku que o Luffy, o Harudin e o Loki usaram deve ser capaz de causar algum dano. E é por isso que o Luffy e talvez o Loki precisem ascender a um nível jamais visto. Só que alcançar um nível verdadeiramente divino, comparável ao do próprio Imu, exigiria do Luffy entendimento consciente sobre até onde a própria imaginação pode reescrever a realidade, controle deliberado sobre a própria recuperação física e talvez até a capacidade de acessar, de forma proposital, camadas daquele poder que ainda hoje funcionam só por acidente, no desespero do próprio combate. Dito isso, existem pelo menos 3 caminhos plausíveis para esse tipo de despertar acontecer. O primeiro envolve a compreensão externa. Alguém, talvez o próprio Loki ou talvez alguma figura ligada diretamente à mitologia antiga de Elbaf, pode revelar ao Luffy informações reais sobre a verdadeira natureza de Nika, o suficiente para ele parar de usar aquele poder no escuro e passar a entender exatamente o que está fazendo. O segundo caminho envolve algum tipo de fusão ou ressonância. Se a própria fantasia de Nika faz o Luffy se sentir livre e lutar como um louco, talvez ele precise acessar uma camada mais profunda da fruta e fundir a sua consciência com a da entidade, fazendo com que ele tenha o mínimo de controle durante as lutas. Por fim, o terceiro caminho, mais literal, envolve consumo direto. Lembra que eu falei que essa é a teoria que eu mais gosto? Porque, pra mim, eu imagino que poderia haver alguma coisa específica que o Luffy precise comer ou absorver. A Mother Flame é um exemplo. Afinal, o Luffy é simples e pra ele esse tipo de abordagem funciona muito bem. Olha só o que aconteceu agora, ele comeu carne e ficou mais forte. Então, considerando que a comida já funciona, hoje como principal combustível emocional da fantasia de Nika, não seria estranho que a evolução final dele também passasse, de alguma forma, por esse mesmo símbolo. Vale considerar ainda que esses 3 caminhos não precisam ser mutuamente excludentes. Elbaf reúne ao mesmo tempo gigantes guardando conhecimento oral antigo, textos históricos ligados diretamente ao Nika, e o próprio Luffy fisicamente presente naquele território pela primeira vez. Se a evolução dele realmente acontecer dentro desse arco, é bem provável que envolva uma combinação das 3 coisas. Um momento de revelação extrema, seguido de um gatilho emocional forte, culminando em um gesto simbólico bem específico, exatamente do jeito que a obra costuma construir os próprios despertares mais importantes. Bom pessoal, esses últimos capítulos já geraram bastante debate entre os fãs, principalmente em torno de até que ponto o Oda pretende continuar enumerando formas novas como o Gears, ou se ele prefere aprofundar ainda mais o próprio Gear 5 já existente, sem introduzir nomenclatura nova nenhuma. Parte da comunidade já trata como praticamente certo de que o Luffy vai precisar de algum tipo de evolução antes do fim dessa guerra contra o Imu, mas o consenso geral evita tratar qualquer próxima forma como confirmada, preferindo enxergar isso como o domínio mais profundo do próprio poder que ele já despertou desde o ano. Existe ainda bastante discussão em torno da transformação do Imu, com parte dos fãs já apostando que essa versão atual realmente não representa o teto final de poder dele, exatamente porque o design ficou bem feio e não parece que o Oda deu tudo de si propositalmente. Se esse padrão se confirmar, o ritmo dessa guerra sugere que tanto o Imu quanto o Luffy ainda aguardam, cada um à própria maneira, uma última revelação reservada para o momento mais decisivo possível. No fim, só digo mais uma coisa: se Imu realmente representa um deus disfarçado de tirano, talvez a resposta do Luffy nunca precise ser um deus rival igualmente distante. Pode ser, simplesmente, alguém que finalmente aprendeu a entender por completo o próprio sonho que sempre carregou dentro de si.
E talvez seja exatamente essa diferença que separa os dois até o fim dessa guerra. E Mu utiliza o seu poder divino para dominar tudo ao redor dele, enquanto Luffy, se realmente alcançar esse mesmo patamar, provavelmente vai usar esse mesmo poder para libertar quem estiver por perto. Bom, agora me diz aí, você acredita que essa nova forma de Mu realmente é só mais uma etapa intermediária? Também você acha que o Luffy vai conseguir conversar com o Nico original? E por fim, você prefere ver o Luffy evoluindo através de compreensão, fusão com a mitologia de Elbaf ou algo mais literal, tipo comer a Mother Flame? Deixe aí seus pensamentos e opiniões porque eu quero muito continuar essa discussão com vocês. No fim, se chegou até aqui, eu só te peço duas coisas, deixa o like e se inscreve no canal. E se você quiser entender um pouco mais como o Mihawk pode salvar o Shanks, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.